É com um sentimento de gratidão que a ONG Pontes de Amor tem a honra de dar início ao evento desta noite, que tem como tema Família Contemporânea, Conceito e Arranjos. Serão conduzidas pelo Dr. Emerson Odilon Sandin, doutor em psicanálise, escritor, especialista em processo civil e conferencista, doutora Aline Maia Santos, professora de Direito e advogada especialista em Direito das Famílias e Direito Sucessório, e Anielen Pereira Rosa, mestre em Psicologia Aplicada ao Desenvolvimento Humano e Aprendizagem e coordenadora de Psicologia da Pontes de Amor. Senhores, senhoras, boa noite. É com muito prazer que aqui estou a convite do Pontes de Amor, em especial da nossa querida doutora Dulce, e saúdo a todos em nome de quem me convidou, exatamente da doutora Dulce. Fico muito honrado com a presença dos senhores e principalmente quando ouço falar em universitário, em aluno, porque me considero cada dia mais aluno, mais aprendiz. Uma sociedade em que o indivíduo acha dono da certeza, ele só tem uma certeza do tamanho da sua ignorância. Imagino aquela fábula em que um rato ficou muito preocupado porque ele viu o casal de fazendeiro comprando uma ratoeira. Ele ficou muito preocupado. Afinal de contas, tudo indicava que o alvo dessa ratoeira, nada mais, nada menos, seria do que ele próprio. E ele foi falar com os outros habitantes da fazenda. 3 deles. Foi falar com a galinha, foi falar com o porco e foi falar com a vaca. Socorro, socorro. Os fazendeiros compraram uma ratoeira. A galinha disse: o que eu tenho a ver com isso? Eu não como queijo, não vou estar nesse risco a que você alude. O porco, da mesma forma, disse: não, a minha sina talvez seja outra, longe de ser pego numa ratoeira. A vaca disse: a mim menos interessa ainda. Só que, à noite, a ratoeira fez aquele característico barulho. A mulher, não sei por que a mulher, as mulheres são sempre muito mais atrevidas, ousadas, corajosas. E a mulher, certamente o homem dormia. E a mulher, aliás, o homem não faz muita outra coisa a não ser dormir. E a mulher foi até lá. Era escuro. Acontece que não era o rato que havia caído na ratoeira. A ratoeira tinha aprisionado a cauda de uma cobra venenosa. E a cobra picou a mulher. Primeiro socorro, depois de medicada, disseram: temos que fazer uma canja para ela. Lá se vai a galinha descendo a ladeira. E depois disseram: olha, é preciso uma carne bem substanciosa, ou como diriam os goianos, com sustância, para manter a saúde da senhora. Lá vai o porco. A mulher faleceu. Lamentavelmente, com todos esses cuidados, veio a óbito. Aliás, óbito para a medicina é um nome lindo. Êxito letal. Cuidado. Quando vocês foram ao médico, eles chegarem e disserem em relação a um paciente, a algum amigo, um parente, veio a êxito. Cuidado com a palavra subsequente, letal. E a senhora veio a êxito letal. Aí tiveram que fazer um velório com um acompanhamento maior. Lá se foi a vaca. Com essa fábula, eu gostaria de começarmos a nossa meditação. Eu não acredito mais em direito de família. Eu acredito em direito das famílias.
primeiro ponto para refletirmos. Se pensarmos nas priscas eras, nas remotas eras, ao longo dos tempos, se falarmos priscas para alguns aqui, vão pensar se é a prisca Túlia do direito romano, nem todos, é claro, mas nesse índice que estamos indo de pouca leitura, às vezes corremos riscos maiores. Não estou dizendo que aqui tem algum desse candidato, pode ser no YouTube. É bom porque a generalização sempre nos salva da especialidade. E nessas épocas remotas, recuadas, diz Friedrich Engels, dentre outros, que o estado de convivência era poligâmico. Naturalmente que evoluiu da poligamia para a monogamia, principalmente por conta de dois requisitos. Quem me convidou sabe que eu sou extremamente polêmico, não mandei me convidar. E polêmico com base literária. E, nesse momento, então, duas situações se tornaram indispensáveis para transformar o poligâmico no monogâmico. Quais? Econômica. Já é difícil tratar de uma mulher, não era assim no passado. Não era diferente disso. Ter mais de uma mulher era coisa para pouca pessoa. Isso é coisa lá para o mundo árabe, etc. Não é fácil. Todos comem. Então, o fator econômico foi um fator que foi interessantíssimo para a constituição da monogamia. Além disso, era importante uma outra coisa. Com a monogamia, se daria hegemonia ao homem, tiraria da mulher o seu poderio. A mulher passou, então, a servir para parir. Alguns desavisados, até hoje, alguns desavisados ginecologistas dizem que o útero feminino serve para duas coisas, ter filho e ter câncer. Ainda tem gente que pensa assim. E não são poucos. Então, a visão feminina era uma visão caseira, doméstica. Foi assim em Roma. Certamente, homem e mulher deveriam se unir hegemonicamente, o poder na mão do homem, para ambos rezarem para o mesmo Deus ou para os mesmos deuses. Mulher, no máximo, servia para rezar, desde que fosse para o mesmo ou para os mesmos deuses. E o direito não teve muita dificuldade em continuar assimilando esse desastre normativo. O direito naquele tempo, muito menos crivado do que hoje, pelos poros da sociabilidade, da eticidade, da operabilidade, um direito extremamente, entre aspas, engessado, não se preocupava com o ser humano, preocupava com o patrimônio humano, com a monetarização. E assim vieram os embates. Período medieval, nem se diga. Mulher deveria seguir os passos, deveria ser algo jungido à figura do marido. Mas o tempo foi passando. Graças a Deus não era propaganda, acho que do Bamerindos, o tempo passa, o tempo voa e tudo continua numa boa. Essa situação alternou-se. A mulher foi ao mercado de trabalho. A mulher começou a usar pílula anticoncepcional. A mulher disse: eu não sirvo só para ter filho, não, eu tenho dignidade. Eu também sou humano como ser.
isso veio ganhando fôlego. Para os senhores terem uma ideia, em 1912, portanto, antes do Código Civil de 16, amante só tinha uma sorte. Era uma sorte de diamante, realmente. Diamante, mas era diamante. Ela só conseguiria pensão, alguma coisa do amado oculto, se estivesse no mesmo vagão de trem onde se acidentasse. Era uma lei extremamente casuística, uma lei fúnebre. Qual amante queria ter esse presente, né? Era um presente de grego para a amante brasileira. Interessante se ver isso. Não conheço na literatura jurídica nenhum amante que logrou esse eventual pecúnio. As amantes eram muito espertas, preferiam outras situações que se acidentar em vagão de trem. Era uma lei de vagão de trem. Aliás, legislação no Brasil hoje é muito para a galera. Legislação hoje é uma legislação mais para a galera do que para a efetividade. É uma legislação de faz de conta. Tanto isso é verdadeiro que legislação como Estatuto da Família, que hoje está, como sempre, a maior parte das legislações ficam amadurecendo até se envelhecerem no Congresso, no Parlamento Nacional. Eu acho que aquele é um parlamento da maturidade, e dali para o cemitério. Só não os ocupantes lá que não morrem quando devia ter morrido a metade deles. Há um vigor da juventude, um elixir ali, que é algo que me... Sério, eu fico com inveja como psicanalista. Onde eles buscaram tanto elixir? Será que a corrupção de muitos é um elixir? Prefiro ser pobre do que, a peso de ouro, fazer essas legislações de mentira. Então, senhores universitários, não acreditem muito nessas leis que os senhores vão ver aí, não. Olhem o ser humano que está por trás, precisando dessas leis. Escutei nesse filme três, aliás, que me chamaram a atenção. Burocracia. Psicanalista é uma desgraça. Não pode deixar um infeliz assistir nada. Burocracia, papelzinho, que era o desejo de saber se a adoção saíra, e depois o adotado, ao que me parece dizendo, era muito difícil sair daquele lar que me aconchegava e ter que voltar para aquele outro lar sofrível. A dor humana está por trás dessa questão. Evoluiu-se o direito, Lei 4.121 alforriou a mulher para dizer: olha, você não é mais relativamente incapaz igual o índio. Isso é no Brasil. 62, Estatuto da Mulher Casada. Olha o nome, Estatuto da Mulher Casada. Preconceito nenhum. A mulher, para ser mulher, tinha que ser casada, ou beata, ou coisa que equivalha. Do resto, era o resto. Não era mulher, ela haveria de vir adjetivada. Mulher com adesivo. Casada, casada. Mãe solteira era um preconceito fenomenal. E assim veio evoluindo, chegamos à Constituição de 88, que se nos abriu algo fantástico. E hoje se está discutindo, quando se pega a Constituição Federal, aliás, que se compulsa a Constituição Federal, fico muito honrado, doutor José Roberto, de ver um juiz nesse evento. É dos senhores que a sociedade mais precisa e querem ver. Muitos juízes são verdadeiros encastelados. Tá? Hoje a magistratura está mudando. A nossa querida amiga, a ministra Eliana Calmon, salvadora do CNJ, não sei se para desgraça de muitos, dizia que o judiciário não pode ser encastelado. O judiciário tem que estar de mãos dadas à sociedade. Mas não quer dizer também que o juiz deva ser um midiático.
um sujeito que julgue de acordo com a mídia. Neutralidade de juiz é mito. Imparcialidade é possível. Neutralidade é mito. No momento em que pensamos, nós temos nossos valores subjacentes que nos ornam. Imparcialidade, sim. Julgamentos de mídia também não se espera de juiz. E julgamento daqueles também distantes da vida, daqueles juízes que não colocaram o pezinho para fora do gabinete, também não agrada. Porque o jurisdicionado não sabe quem é ele, para que veio, o que está fazendo ali. Gostava muito do momento em que nos bastidores conversava com o nosso excelentíssimo juiz José Roberto, que ele dizia: gosto da vara da infância e da juventude porque eu gosto de processo célere. Algo que me chamou muita atenção. Muito. Mas evoluímos, chegamos, acabamos com aquela história de filho legítimo, de filho ilegítimo, de família espúria, etc. O casamento não é mais a pedra de toque dos arranjos familiares, dos direitos das famílias. As uniões estáveis compareceram, depois de muita luta, depois de súmula 380 do Supremo Tribunal Federal, e etc. Porque os italianos vinham para cá e deixavam as mulheres na Itália e achavam as brasileiras saborosas, e tinham cá com elas algum afeto, outras cositas más, e depois colocavam no PR, ponha-se na rua. Aliás, o Brasil começou com esse tal de PR. Dom João VI chegou aqui, trouxe 15 mil funcionários. Olha como tudo nasceu às avessas. E aquelas casas que eram melhores, e o sujeito não tinha comprado títulos nobiliárquicos, não eram barões, comendadores, etc., recebiam no portal um PR, ponha-se na rua. E a adoção, esses arranjos familiares, ponha-se na casa, no coração. Olha que inversão bonita que nós estamos fazendo. Uniões estáveis chegaram, aportaram, primeiro as heteroafetivas, que eu detesto a palavra, heterossexuais, minha querida Maria Berenice, nós temos uma briga incansável. Para mim, se a questão é de gênero e é identidade de gênero, é homossexual. Se for duas, é bissexual. Acho discriminatória essa palavra homoafetivo. Uma vez eu fui fazer um seminário e disse: bom dia, sou homoafetivo. Todo mundo olhou para mim, certamente, para minha esposa, disse: que desperdício. Não sei de que falava. Fiquei filosofando até hoje. Se os senhores do mesmo sexo que eu não nutrem por mim nenhuma afetividade, estamos na época da caverna. É heterossexual, depois palmilhamos para as uniões homossexuais. Hoje estamos falando do poliamor, da poliafetividade, da anaparentalidade, que eu não vou falar, porque eu perguntei à minha querida professora Aline, é o tema dela. Então, esses assuntos todos me fazem indagar. Será que a monogamia é erigida como princípio constitucional, como alguns dizem? Será? Eu vou deixar o problema para você, professora Aline. Essa posição minha hoje é a que eu sempre sonhei na vida. Sabe? Infernizar o próximo palestrante e deixá-los à vontade para isso. Olha, isso foi o manjar dos deuses. Bom, será que a Constituição erige realmente a monogamia? Ah, não, é um homem e uma mulher. Mas se só até o substantivo homem e mulher já cedeu o passo diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, será que o artigo é menos importante que o substantivo? Será que esse fundamento seria fundamento suficiente constitucionalmente? Será que nós saberemos se é
monogâmico só porque tem um homem e uma mulher, se até isso foi relativizado. Aquele caso de Tupã, eu só vou botar lenha na fogueira, viu, professora Lina? Aquele caso de Tupã, aquela escritura, nossa querida Regina Beatriz, lá do IASP, diz que aquela escritura, inclusive, é nula. Não tem nenhum vício. Em primeiro lugar, é um ato declaratório, extrajudicial, ninguém foi coagido, não tem nenhum vício de vontade. Não tem forma prescrita em lei, não sabia. Tem um objeto não é lícito, também não sabia. Eu aprendi em direito civil, no campo das nulidades, que nulidade se interpreta restritivamente. E não conheço. Quem sabe hoje eu saia daqui conhecendo algum ponto que gere ilegalidade. Aí uns dizem, não, é inconstitucional. Como gostam de fertilizar a coisa. Trabalhar mais com fertilizante talvez fosse mais interessante do que no aspecto do ordenamento jurídico. Eu não gosto da ideia de poligamia. Você tem todo o direito de gostar ou não gostar do que você bem entender. A questão moral, essas outras questões que, claro, hoje perpassam o direito, não tenho dúvida, quando se pensa em um direito ético, não tenho dúvida, mas não é uma questão da minha escolha pessoal, da escolha pessoal de alguém que deve dizer o que é o que não é. Então fica, se aquilo é válido, e se aquilo for válido, é só de direito patrimonial, eu estou só infernizando a vida da professora Lina. Aquilo lá só vale patrimonialmente, e se decorrer filhos? E se rebentar um rebento? Aquilo não serve para nada, aquilo não é assecuratório, aquilo não pode gerar algum benefício previdenciário no porvir, aquilo não poderá servir para um plano de saúde, aquilo é só para regular patrimônio. Pensar em direito das famílias hoje com viés puramente patrimonialista é recrudescer, data máxima vênia, com todo o respeito, portanto, é recrudescer a 1916. Talvez no Código Napoleônico ainda fica melhor, quem sabe até na Idade Média fica melhor ainda. Eu detesto retrocesso social, mas retrocesso social, começar a retroceder situações. O direito, o doutor Zé Roberto falou muito bem, é que o direito tem que acolher esses fatos e trabalhar com eles. As normas vêm a reboque dos fatos sociais. Quando o direito geralmente positiva uma regra, o fato social já repetiu 1 milhão de vezes. O direito chega depois. E na família, será que deverá chegar depois? Será que não tem aí o perigo da galinha, do porco e da vaca? Essa é a reflexão introdutória que eu quero fazer aos senhores. Monogamia realmente é princípio emocional? A família hoje é família ou são famílias? Esse poliamor, Pablo Stolze, meu querido amigo Pablo Stolze, e Pamplona Júnior, pessoas fantásticas, hoje vem dizendo, trabalhando sobre esse assunto, Maria Berenice Dias e tantos outros. Será que, na verdade, nós temos que ter essa visão acanhada de famílias na atualidade? Será que realmente é a baliza que devemos ter? Esse artigo 2º do projeto de lei 6583, que fala que é união entre homem e mulher, e com essa visão acanhada, depois daquela decisão do Supremo, ainda tem coragem de se pensar num negócio desse. Será que é isso? Será que realmente nós vamos caminhar para esse estreitamento da visão? Será que este deve ser o tino de um exegeta, de um jurista,
De alguém que tem coragem de enfrentar o problema ou varrermos para debaixo do tapete e deixarmos as situações sociais aí? Professora Regina diz uma coisa interessante, com todo respeito. Ela diz que a união poliafetiva dá muito problema de violência. Será que foram para as uniões poliafetivas que nasceu a Lei Maria da Penha? Vamos pensar um pouquinho. Essa união heterossexual parece que não dá muito bem também, certo? Às vezes não. Tem entre tapas e beijos, muitas vezes com tapas. Será que é assim? Certa feita me perguntaram, quando na minha dissertação de mestrado eu sustentei a adoção por casal homossexual, disseram-me, mas será que o filho adotado não vai ser homossexual? Eu falei, mas engraçado, os homossexuais nasceram de casais heterossexuais. A gente gosta de fazer comparação do incomparável. A gente detesta a diferença, a gente tem medo da diferença porque nós fazemos parte de diferenças que estão dentro de nós. E nós, como alertado pelo ratinho, a galinha, o porco e a vaca, a gente se sente imune ou se blinda dessas diferenças que estão dentro de nós. E se blindando delas, nós deixamos a situação como se não fizéssemos parte. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, querido. Gostaria de agradecer primeiramente o convite e a presença de todos aqui. E como professora de Direito das Famílias, para mim é uma honra maior ainda poder contar aqui com a presença dos meus alunos, de colegas de profissão e também da ilustre presença do professor Emerson, que me instigou bastante. Aliás, eu estou começando a achar que alguém gravou uma das minhas aulas, principalmente essa aula em que eu falo do direito das amantes, e enviou para o senhor. Porque realmente é um ponto de debate muito grande, dentre outros que nós temos tido aqui no direito das famílias. Eu gostaria aqui de trazer alguns conceitos hoje que são muito importantes para nós entendermos hoje como que as famílias têm sido retratadas na nossa legislação, pelo nosso judiciário e realmente como elas têm sido vistas na sociedade, como elas têm se apresentado. Porque quando nós temos uma alteração na lei, quando nós temos uma decisão judicial a respeito de algo que está diretamente ligado às famílias, é porque na sociedade isso já se realizou, já clamou por uma decisão, já acontece há muito tempo. Então, o direito das famílias ele é muito sensível às realidades sociais que nós vivenciamos. E por ele ser tão sensível, ele é muito dinâmico, ele muda, ele altera e nós realmente vivenciamos isso aí que o professor trouxe para nós hoje a respeito de monogamia, de poligamia, de poliamor, de adoção, né, por casais heterossexuais, homossexuais, e a gente vai tratar um pouquinho disso hoje do ponto de vista legal. Eu elenquei aí diversas formas ou conceitos de famílias que nós temos trabalhado hoje. E nós temos visto, como o professor ele elencou aqui, uma mudança, uma alteração muito grande na dinâmica dos entes, das pessoas que fazem parte das famílias. Então nós começamos lá, como ele disse, com uma família matrimonializada, que na verdade sempre foi uma família preferida pelo Estado. Ou seja, a família matrimonializada antigamente ela era a única espécie de família. Ou eu tinha uma família advinda do matrimônio ou não tinha reconhecimento judicial. Até hoje essa é uma espécie de família? E ainda hoje, professora, vocês vão me perguntar, essa é uma espécie de família preferida? Se eu dissesse para vocês que a família matrimonializada, ou seja, aquela que é constituída a partir do matrimônio, não é uma família que tem uma preferência, que goza de uma preferência pelo Estado, eu estaria mentindo. Basta nós olharmos a quantidade de artigos que o nosso Código Civil ele dedica à família matrimonializada. Por quê? Porque é uma família solene, porque é uma família formal, porque é uma família onde o Estado ele consegue identificar muito bem os elementos
quem são as pessoas que compõem essa família, quando é que essa família começou, quais são os responsáveis por essa família. Então ela ainda é um modelo de família e ela ainda é um modelo de família preferido pelo Estado. Mas nós não temos só essa família, nós temos também uma família informal. Essa sim, não é, professor? Demorou a conseguir garantias legais. Essa família, que ela advém da união estável hoje, ela teve uma dificuldade para ser reconhecida. E até hoje é uma família, de certa forma, discriminada. Nós não encontramos na nossa legislação a mesma proteção para as uniões estáveis que nós encontramos para o matrimônio. Aliás, nós encontramos muitas distinções. Nós encontramos no nosso dia a dia, como operadores do direito das famílias, algumas dificuldades com a família informal. E isso fica muito mais relevante quando nós vamos para o âmbito do direito sucessório, ou seja, para a herança. O companheiro ele é tratado de forma muito diferenciada. E eu costumo brincar assim com as minhas alunas, professor. A aluna minha não vive em união estável. É ou não é verdade? Por quê? Porque, na verdade, hoje nós temos ainda uma discriminação social, uma dificuldade muito grande para reivindicar alguns direitos, o que realmente deveria acabar. Se a Constituição Federal fala que a união estável, em tudo ela se assemelha ao casamento, realmente nós deveríamos ter esse instituto como um instituto formador e embasador de uma família que é protegida pelo Estado, uma equiparação verdadeira. Seguindo aí, nós vamos lá para as famílias monoparentais. Essas sim, né, eram as piores que existiam antigamente. Essas sim eram mais discriminadas ainda do que as famílias informais, que antigamente era chamada de concubinato. As famílias monoparentais são aquelas famílias formadas pelas malfadadas mães solteiras. E agora nós podemos falar em pai solteiro também, porque antigamente filho era filho da mãe. Eu nunca vi xingar ninguém aí, seu filho do pai. Já ouviu, professor Emerson? Então, realmente era isso que a gente encontrava, o filho das mães. E todos os filhos das mães solteiras, porque o homem não era obrigado a reconhecer um filho fora de uma relação matrimonial. Mas ainda bem que esta realidade mudou e hoje nós temos uma família monoparental, que é aquela formada por um genitor e seu filho, por um pai e seu filho, ou por uma mãe e seu filho. E essa família recebe hoje toda e ampla proteção legal, diferente do que nós tínhamos ou vivenciávamos na década de 60, na década de 70. Temos ainda uma família que chama-se família anaparental, ou ainda nós vamos encontrar ela denominada como família parental. O que é isso? É um núcleo familiar composto de pessoas que estão vinculadas por uma diversidade de graus e espécies de parentesco. O que é isso, professor? É quando nós temos duas irmãs que formam um núcleo familiar, primos vivendo no núcleo familiar, uma avó com o seu neto no núcleo familiar. Essa é uma família. Talvez uma das famílias menos faladas e menos retratadas na nossa legislação, mas não deixa de ser família e não deixa de merecer proteção também do Estado. Nós temos uma família, eu nomino ela de homoafetiva, mas eu vou chamá-la de homoparental. Só em 2011, com o julgamento do STF, foi reconhecida como uma entidade familiar, que é uma família formada entre pessoas do mesmo sexo. Até 2011 nós não tínhamos nenhum julgamento que fosse considerado e elevado a nível constitucional, reconhecendo essas pessoas que viviam e vivem como se casados fossem em regime familiar como sendo uma família. Mas hoje, tanto as pessoas que vivem em união estável quanto as pessoas que se casam, porque o CNJ baixou uma resolução e já é possível o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, hoje elas também recebem uma proteção legal. E temos uma família que é chamada de família pluriparental. Essa família é aquela família que nós chamamos ela de mosaico. É quando nós temos vários arranjos familiares. Nós temos ali uma pessoa que se divorciou e do divórcio ela traz 3 filhos,
e ela se casa com outra pessoa que já viveu em união estável, e essa pessoa que viveu em união estável tem 2 filhos, e nós formamos ali um núcleo familiar com uma diversidade muito grande de relações de parentescos, e nessa família é uma família tão interessante que nós vemos nela um vínculo que é um vínculo de afetividade, né? Talvez uma das famílias, todas têm afeto, né, no meu entendimento, aliás, deveriam ter, mas talvez a família que a gente mais reconheça a afetividade é essa família que nós chamamos de família plural. E depois nós temos aí uma família paralela, né? E essa família paralela é a família formada por pessoas que são, no meu modo de ver, impedidas de se casarem, inclusive impedidas de constituir união estável, que é o famoso e muito recente direito dos amantes, não é? Então eu tenho aí uma família paralela, ou seja, a pessoa às vezes ela está ligada numa relação matrimonial, mas ela também está ligada numa relação afetiva, ela diz que é afetiva, é uma pessoa afetivamente. Ou seja, eu tenho aí um regime de concubinato, né, que é uma relação que, ao meu ver, ainda é uma relação ilícita, porque embora eu concorde também que o princípio da monogamia não é um princípio constitucional, mas ele é um princípio geral do direito, o nosso direito civil trata essas relações que são relações paralelas, que são relações que às vezes elas são constituídas através de uma infidelidade, como sendo uma relação ilícita. E eu gosto muito de cantar uma musiquinha na sala de aula. Mas o que eu entendo a respeito das famílias paralelas é que há aí uma inversão ou uma confusão entre 2 terminologias, né? Nós vamos ter aí uma distinção entre o que é fidelidade e lealdade. Quando eu falo de casamento, de família matrimonializada, existe um dever. E esse dever no matrimônio ele se chama fidelidade, né? E a fidelidade eu sempre pergunto para os meus alunos, os homens, e eles nunca sabem me responder o que é. Só as meninas sabem o conceito de fidelidade. Mas para os homens que estão aqui hoje, eu vou dizer que fidelidade significa exclusividade. E o casamento, como ele é um instituto muito maravilhoso, nós mulheres amamos o casamento, talvez mais do que os homens, ele vai demonstrar que eu tenho um dever, ou ele vai trazer um dever, que é exclusividade, em todos os aspectos, inclusive do ponto de vista afetivo. Já as uniões estáveis, quando elas foram inseridas no nosso Código Civil, ao invés da legislação trazer esse termo maravilhoso, que chama-se fidelidade, trouxe uma terminologia diferenciada, colocou ali lealdade. E aí eu fiquei indagando, eu acho lealdade tão bonito, né? Eu fiquei pensando um dia se eu queria um marido fiel ou leal. Aí eu fiquei pensando muito, né? Eu pedi para Deus, né? Eu falei, Deus, eu não sei se eu quero um marido fiel ou se eu quero um marido leal, porque eu entendia que a lealdade, ela veio com um peso maior, porque a união estável, por ser informal, eu precisava que a pessoa estivesse ali com muita convicção naquele relacionamento e que a lealdade não excluía a afetividade. Até um dia que eu estava no meu carro e eu liguei o som e o Alexandre Pires começou a cantar. A lealdade é mais ou menos assim, tô fazendo amor com outra pessoa, mas meu coração vai ser pra sempre seu. É isso, isso é lealdade, ok? Não é exclusivo, você não é a única que eu tenho, né? Eu estou fazendo amor, às vezes o poliamorismo até 8 pessoas, né? Não é só outra, tô fazendo com 8, 12, 10. Mas o que acontece? O que a gente vê aí? Que a gente tem uma quebra de princípios. E o que eu acho muito grave hoje, não é que a gente rejeite as relações, que a gente não entenda a dinâmica social, que o judiciário, ou que as instituições, ou que a lei faça vistas grossas ou seja cega para todas as realidades que nós estamos vivenciando. Mas o que eu acho complicado hoje é que nós temos quebrado princípios de forma muito banal. E quebrar um princípio é algo muito perigoso. Que o matrimônio, que as famílias matrimonializadas são um bom modelo. Como as famílias informais, elas são também. Como as famílias monoparentais, todas essas daí.
mas eu tenho um certo cuidado com as famílias paralelas, né? Então, se isso realmente é uma realidade, a gente sabe que é uma realidade, nós precisamos de dar um tratamento, mas nós não podemos ter isso como uma regra, ou não podemos ver ela ainda hoje como uma quebra de princípios. Tá aí, mas é uma família, o STF recentemente falou sobre isso. Tem um julgado da STJ que eu acho fantástico também, que um homem, ele era casado, ele tinha uma esposa e ele tinha 3 filhos com a esposa. E ele tinha também um amante, com a amante ele tinha 2 filhas. E ele era um homem muito bom, tá, doutor Emerson? Tanto ele era ótimo que ele comprou uma casa onde ele morava com a esposa e ele também comprou uma casa muito boa, confortável, de um valor altíssimo, mais de R$1 milhão, onde a amante, né, concubina, morava com as outras 2 filhas. E aí esse homem, apesar de ser muito bom, ele não gostava de pagar as contas. E ele sofreu uma ação de execução e o banco, o primeiro bem que achou era a casa onde ele morava com a família oficial, matrimonializada, diríamos assim. E aí foi lá, tentou penhorar, mas não conseguiu porque era bem de família. Ah, coitado do banco. Foi buscar mais outro patrimônio. E aí descobriu que aquele homem tinha lá outra casa, vamos penhorar. E ele fez a defesa que aquela casa era um imóvel em que as filhas dele moravam com a concubina. E o STJ aceitou. Eu entendo que tanto as filhas quanto a esposa, quanto a concubina com as outras filhas dele, porque filhos têm exatamente os mesmos direitos no nosso ordenamento, mereciam a proteção do bem de família. E por último, né, senão eu vou ficar aqui a noite toda, vou cantar mais uma música. Nós temos a família eudeimonista, faltou um i aí, tá? E essa é a família, ou seja, o modelo principal de família. É a família que o direito das famílias busca, é o modelo ideal. E essa seria uma família que busca felicidade. Mas essa família busca felicidade não de qualquer forma, não de uma forma irresponsável. É uma busca de felicidade através das relações afetivas, que hoje, né, é uma das coisas mais importantes que o direito das famílias traz para nós. Além dessas famílias todas que são retratadas no nosso direito civil, no nosso direito constitucional, eu não poderia deixar aqui também de falar das famílias do ECA. Todas as vezes, né, que eu ouço alguém, eu leio algum artigo, eu raramente me deparo com alguém que retrata as famílias no ECA, que às vezes elas são menosprezadas, ou às vezes elas são menos conhecidas. E nós temos aí uma família biológica, né? Então hoje talvez seja muito importante da gente falar sobre essa questão do vínculo biológico. Então existe lá no ECA uma das famílias, e a primeira retratada, que é aquela família que você possui com ela um vínculo genético, que você possui com ela um vínculo sanguíneo. E existe lá no ECA uma certa preferência. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que primeiramente uma criança ou adolescente ela tem que ser mantida na sua família biológica, né? E verdadeiramente, quando a sua família biológica ela te ampara, ela te dá apoio, tanto material quanto moral, quando a criança ou adolescente ela está segura, verdadeiramente não há nenhuma razão para que ela seja tirada. Mas em algumas situações a criança ela não está segura, nem o adolescente, na família biológica. E o ECA fala de outra família, que ela se chama família extensa. Essa família extensa é aquela formada por outros parentes, por exemplo, não pelo pai ou pela mãe, que são os parentes de primeiro grau de uma criança ou adolescente, mas é aquela formada pelos avós, pelas tias, os tios, os primos. Então, quando a criança ou adolescente não pode continuar inserida na sua família biológica, ela é colocada na sua família extensa, que também não deixa de ter um vínculo biológico. Mas muitas vezes essas duas famílias elas falham em garantir proteção integral para as nossas crianças e adolescentes. E aí eu vou colocar a criança numa família substituta, que é a família adotiva. E tudo isso no ECA, todas essas nomenclaturas e essas conceituações de família servem para garantir a convivência familiar das nossas crianças e nossos adolescentes.
E quando a gente fala de família, né, e a gente vê essa quantidade, essa extensão, eu tenho que saber, ou eu tenho que entender de onde é que surge a proteção a todas essas famílias. Primeiramente, essa proteção legal, ela surge da nossa Constituição Federal. Mas lá na nossa Constituição Federal e também dentro de todo o nosso ordenamento jurídico, nós temos alguns princípios, que são princípios que garantem toda a proteção a essas famílias, ainda que alguém goste ou não das famílias paralelas, ok? O primeiro princípio é um princípio que todos nós conhecemos, que é o princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, as relações familiares, elas se pautam pela dignidade, pelo respeito aos seus pares, aos seus membros. Então, todas as pessoas que estão envolvidas numa relação familiar, seja ela uma família matrimonializada, informal, elas têm que ser tratadas com dignidade. Então, não reconhecer ou não tratar nenhuma dessas famílias com a dignidade, o respeito e a relevância que elas têm para a sociedade é ferir esse princípio. Temos um princípio também que é o princípio da solidariedade, né? Então, as relações no âmbito das famílias, elas são solidárias. Por que eu tenho uma família naparental? Por que será que duas primas moram juntas numa conjugação de esforços e de auxílio? Por que será que muitas vezes que uma avó, ela recebe um neto em guarda como família extensa, né? Porque aquela criança não está sendo protegida devidamente pelos seus pais? Porque nas relações familiares nós temos solidariedade, nós temos amparo e apoio mútuo. E esse é um princípio constitucional que me garante o reconhecimento de todas e várias dessas famílias que nós citamos aqui. Temos também o princípio que é o princípio da pluralidade das entidades familiares. Então, as famílias hoje não são só famílias matrimonializadas, como nós tínhamos no Código de 1916. Nós temos hoje família plural, tá? Nós temos hoje a família mosaico. Nós temos hoje todas essas entidades familiares como merecedoras de proteção legal, como merecedoras de amparo do Estado, como merecedoras de reconhecimento por parte do Estado e por parte da sociedade, como entidades familiares, e como entidade familiar é um lugar de promoção e de desenvolvimento do ser humano. Então, por isso que eu não posso hoje dizer que existe só uma família matrimonializada, ou não posso também dizer que a família paralela não existe, não posso dizer que a família homoafetiva não existe, eu não posso dizer, porque a nossa lei não nos permite negar a existência dessas famílias. Levou-se muito tempo para que essas famílias fossem respeitadas e que elas fossem reconhecidas. E hoje, né, quanto mais famílias surgirem, quanto mais estruturas familiares surgirem, eu acredito que nós temos um ponto positivo para a sociedade. Porque há muito, né, nós já ouvimos falar uma palavra que ela é clichê, eu sei, né, que ela é um chavão, mas a família ela é a base da sociedade. Ela é uma célula que vai manter todas as outras agregadas. Quando a gente vai estudar ética, valores, moral, a gente vê cientificamente que a moral ela surgiu no seio da sociedade. A moral, os valores, os limites, o respeito e, consequentemente, o afeto só surgiram quando as primeiras famílias se formalizaram. Então, ter família, independentemente do nome que ela receba, da configuração ou da estruturação que ela se apresente na sociedade, é algo muito salutar, é algo bom para a nossa sociedade. Temos ainda o princípio do não retrocesso social, que é um dos princípios mais importantes, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o Estatuto das Famílias, e muitas pessoas temem essa legislação, né? Porque realmente é uma legislação muito complicada, que nega a existência de todas essas famílias que hoje nós convivemos no seio da nossa sociedade. Mas, de certa forma, quando nós olhamos para os princípios, que são princípios garantidores, nós não deveríamos temer as consequências, né, ou os danos possíveis que esse estatuto poderia ocasionar na nossa sociedade. Por quê?
Porque nenhuma dessas famílias aqui que já receberam proteção legal, pelo princípio da proibição do retrocesso social ou do não retrocesso social, que é sim um princípio constitucional, elas vão poder ser esquecidas, ou elas vão poder ser suprimidas, ou elas vão desaparecer, ou elas não vão mais receber proteção legal. Elas vão sim. O que na verdade nós precisamos, como o professor Emerson falou, não é acreditar em todas essas legislações que nem sempre elas têm a melhor técnica, nem sempre elas respeitam os valores que a nossa sociedade anseia. Mas nós precisamos é de sermos, principalmente as pessoas que estão ligadas ao direito, ao judiciário, ao Ministério Público, aos professores, aos universitários, é sermos mais preparados, mais conhecedores da sistemática, da nossa lei, dos princípios que são bases, que são postulados, da moral, da ética e, obviamente, da nossa legislação, para que leis mal feitas, mal elaboradas, que verdadeiramente muitas vezes têm outros interesses por detrás dessas leis, não surtam o efeito, ou às vezes a balbúrdia que tem sido na mídia e na nossa sociedade. Se nós olharmos para esses princípios aqui, aquele estatuto, que é uma norma ordinária, ele jamais, em tempo algum, sem nenhuma chance, vou dizer assim, ele vai tirar qualquer ou quaisquer direitos dessas famílias que hoje têm proteção legal. E um dos princípios mais importantes para eu dizer que essas famílias não vão desaparecer é o princípio de proibição ao não retrocesso social, que é um dos princípios chaves, norteadores, base dos direitos das famílias. E por fim, nós temos um princípio da afetividade. Antigamente esse princípio não era reconhecido, nem é muito antigamente. Eu vou voltar lá no ano de 2003, eu estava numa audiência e eu falei com um juiz, meu amigo, a respeito do afeto. Ele falou, mas a senhora está equivocada, não tem condições de se obrigar ao afeto. Eu falei, exatamente, não tem como obrigar a ter afeto, mas o elemento chave que liga todas essas famílias aqui é o afeto, é o amor. Então hoje nós temos aqui que todas essas famílias ainda, que talvez as pessoas não entendam, elas se formaram a partir desse elemento, que é um elemento indissociável do direito das famílias. Aliás, quando nós vamos estudar todos os ramos do direito, eu costumo dizer que nós, do direito das famílias, somos privilegiados, porque nós não encontramos esse postulado, que é um dos maiores em nenhuma outra parte do direito, que é a afetividade, ou seja, que é o amor. Então eu creio que todas as nossas famílias, elas estão protegidas. E elas estão protegidas quanto qualquer tipo de lei, inclusive esse projeto de lei que tramita hoje, porque no Código Civil de 1916, o conceito de filho era igual a matrimônio, ou seja, filho era igual a vínculo matrimonial. Ou seja, um filho só existia se ele fosse concebido numa relação matrimonial. Os filhos que eram concebidos fora da relação matrimonial, eles não existiam, seus pais não eram obrigados a reconhecê-los. Era chamado de filiação espúria, adulterina, incestuosa, recebia vários adjetivos. Então, filho era igual a vínculo matrimonial. Mas depois, as pessoas começaram a mudar o seu padrão de comportamento. Inclusive, mudou-se muito o padrão de comportamento da mulher e houve aí uma igualdade. A mulher se igualou ao homem nos seus direitos, principalmente no que diz respeito à sua liberdade sexual. E aí, como as pessoas não se casavam mais para ter filho, a questão a respeito da filiação, ou o nome de filho, ou o conceito de filho, era igual ao vínculo biológico. E aí nós, o Estatuto da Família está aí, está dentro desses conceitos de filhos antigos, lá da década de 60 e 70, ela ficou parada lá, realmente é uma legislação morta quase. Então, ficou parado lá, filho era igual ao vínculo biológico. Então, o DNA surgiu, provas de teste de paternidade surgiram e a gente falava que filho era aquilo que o vínculo biológico demonstrava. Mas hoje, a conceituação de filho, a mais importante conceituação de filho para o direito das famílias, é que o filho,
ele é a socioafetividade, ou seja, filho é aquele que advém de um vínculo que eu chamo ele de socioafetivo. Filho é aquele que eu chamo de filho pelo nome. E para finalizar, eu separei ali uma frase de um grande amigo do Pontes de Amor, que é o professor Luiz Schettini Filho, que ele fala assim: entre as relações humanas, o amor ocupa um lugar de proeminência como referencial do comportamento individual. A ética dos grupos sociais se orienta direto ou indiretamente pela existência da afetividade nas relações. E ele continua assim: certamente, das ligações familiares, as mais limitadas são as que se referem aos aspectos genéticos. As relações afetivas constituem o grande arcabouço das ligações interpessoais, que perduram, renovam-se e compõem-se na dinâmica da vida. Então, nós só vamos saber respeitar e entender as famílias plurais, entender o vínculo socioafetivo, o vínculo da adoção, a vinculação de filho independente de qualquer questão genética ou matrimonializada, quando nós entendermos que o elemento-chave das famílias é esse direito, é esse postulado, é essa ligação, essa vinculação mais forte que nós temos, que se chama amor. Nós entendemos sim que o vínculo de sangue, que o vínculo matrimonial, que os vínculos pessoais, sociais, eles são fortes, mas nenhum deles é maior do que o vínculo do amor. Obrigada. Boa noite a todos. Como psicóloga, eu venho trazer esse olhar da psicologia diante de tantas leis, diante de tantos documentos, papelzinho, burocracia. Eu venho sim falar desse lugar do afeto, do vínculo e do amor. E aí eu começo a discussão, então, a reflexão, porque eu, na verdade, ao pensar a fala de hoje, eu pensei em trazer alguns pontos de reflexão mesmo, né? Seria tantas coisas a trazer e eu pensei em separar alguns pontos de reflexão. E a começar, então, por esse lugar, né? O lugar do instituído e do vivido, da lei, daquilo que o papel determina e daquilo que nós, seres humanos, conseguimos viver, de fato, né? Será que, então, que um documento, ele realmente garante o exercício de um pai e de uma mãe? Né? Qual é a força desse papel? E aí eu não quero desmerecer de forma nenhuma, né, o lugar de vocês, porque ele é necessário, mas quando a gente fala das nossas vivências, quando nós falamos de cada um aqui, né, quando nós vamos pensar em pai e mãe, primeiramente nós lembramos de como eles são, do que eles fazem por nós, dos sentimentos que eles direcionam a nós e dos sentimentos que nós sentimos por ele, não é? Ninguém vai lembrar no primeiro momento: quem é seu pai? Aquele que me registrou. Ou, o que tem meu sangue. Então, independente da lei, do biológico, né? Independente do documento, quando nós falamos de parentalidade, nós falamos de família, sim, a Aline está com toda a razão. O grande núcleo disso tudo é o amor. E é disso que nós nos lembramos quando falamos de família. Então, é por aí que eu quero começar, né? A diferença entre como se você vai lá no papel em casa, quando a Aline defende tão piamente o casamento ali, mas o que de fato se consegue viver num casamento. E aí, da mesma forma, quando chama o pai lá, vem cá, vamos fazer um teste de paternidade. O seu biológico diz que você é pai desta criança. Esse pai, por si só, se tornará pai dessa criança, de fato? O seu exercício de paternidade? Não. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um lugar vivido, do lugar escolhido, do lugar das vivências. É esse lugar. Inclusive, quando a gente fala de um desejo. Vou até voltar antes de falar de função. Porque a palavra desejo, para mim, ela é primordial. Eu desejo ser pai, eu desejo ser mãe. Como uma figura importante, que é o pai social.
e alguém a quem ela é legalmente identificável. Quem pode dizer que um desses não seja um pai efetivo? Qual lei que pode dizer que um desses aí não merece o direito de ser pai? É muito mais complexo, né? Do que simplesmente querer dar nomes e diminuir e trazer um estatuto em que fala que somente o pai biológico, um casal, né, com vínculo biológico pode ser pai de uma criança. Há muitas outras meandros do humano, né? Por isso eu gosto tanto da psicologia, porque nós podemos de verdade passear pelo que de fato acontece em nós, o que de fato acontece aqui dentro, e nas relações, e na vida, e nas histórias. Mas e aí, né? Para nós, então, o que é importante nessa funcionalidade de ser pai e mãe? Quando nasce um bebê, se a gente deixa um bebê recém-nascido aqui, sozinho, sem nenhuma pessoa que cuida, o que acontece com ele? Ele morre. Mas ele não está pronto, ele não pode desenvolver sozinho. Se a gente deixar ele para o seu pleno potencial, ele não vai se tornar o que ele tem que ser geneticamente? Não, não vai. Por quê? Nós somos seres dependentes do outro, nós somos seres sociais. Diferente de qualquer outro animal, nós precisamos de um outro humano para nos humanizar. Inclusive, se você pega esse mesmo bebê e deixa ele no meio do mato e deixa ele crescer com animais primatas, ele vai se identificar e ele vai aprender a andar como um macaco, a comer como um macaco. Ele vai se tornar o animal biológico potencialmente ali. Mas ele não se humaniza. Se uma criança não vê, se um bebê não vê um outro ser humano andando, ela não vai andar em duas patas. Apesar de potencialmente, biologicamente, termos essa capacidade. Se ele não vê alguém conversar, apesar de ter todas as atribuições físicas necessárias para conversar, ele não vai conversar. Ele vai fazer rangidos, barulhos, etc. Daquilo que ele aprendeu. Porque ele precisa de um outro humano para introduzir a cultura. Nós precisamos ser humanizados, literalmente. Nós não nos tornamos humanos sozinhos. Precisamos da presença de um outro ser humano. E eu acho isso fantástico. Porque é aí que é a beleza dos nossos encontros e é aí que nós nos salvamos. Porque a cada encontro eu posso ampliar o meu ser. A cada encontro com outro ser humano, eu vou me tornando um outro eu. O meu eu vai crescendo. E eu vou aprendendo. E a cada lugar que eu vou, a cada cultura, a cada encontro, a cada choro, a cada mágoa, cada história que se vive, cada encontro e desencontro, nós vamos nos tornando pessoas. E isso é para sempre. Ninguém para de se desenvolver. Então nós não estamos falando só de um bebê, nós estamos falando de qualquer criança e adolescente e pessoa que está viva. Enquanto estivermos nos encontrando, enquanto estivermos nos relacionando com o outro humano, estamos nos humanizando. Não é bonito isso? Ela é, em qualquer fase da vida dessa criança, eu ser uma pessoa significativa na vida dessa criança e ampliar esse ser, possibilitar esse ser de se desenvolver, independente da sua idade. Então, o que são essas funções? É exatamente estar nesse lugar, nesse outro, que oferece a essa criança, que oferece a esse pequeno ser, ou a esse ser, a esse filho, essa condição de se constituir a cada dia a partir de funções de mãe e funções de pai. Necessariamente um pai vai exercer a função de um pai? Não. Muitos pais são mais maternais que mães. Concordam? E vice-versa. Muitas mães são muito mais paternalistas, mais com aquela função de mais trazer. Vamos identificar um pouquinho essas funções, né? Como que é uma mãe?
é afeto, é colo, é toque, né? Isso inclusive cultural também, claro. Mas quando a gente fala do lugar da mãe, a mãe é aquela que vai inicialmente ter o primeiro vínculo com o bebê, com a criança, que vai dar a ele o olhar apropriado às suas necessidades. Ela vai se identificar tanto a ele que ela vai sim querer suprir. E é por isso que mãe, muitas vezes, a gente fala que elas mimam, elas estão do afeto, do toque. Porque é preciso que alguém faça isso com esse bebê, com essa pessoa. É ela quem vai trazer a dimensão do afetivo, do sensível. E o pai vai ser aquele que em algum momento ele vai falar assim, peraí, vamos parar com essa simbiose aí. Mas é aquela figura que vai apresentar o mundo, né? Que vai trazer, naquela relação simbiótica, vai poder trazer, peraí, vamos fazer isso, dá um pouquinho da sua mãe pra mim, do colo, da atenção, ou vem cá, filho, vamos fazer uma coisa juntos, vamos aprender, olha que mundo bacana, vamos sair de casa. E a mãe, não, fica em casa. Tá? Isso, lógico, em termos de funcionalidade. Não quer dizer que necessariamente os membros se identifiquem diretamente a isso. Então, muitos pais vão trocar esse papel, inclusive nos casais héteros. Né? Então, é essa funcionalidade que vai nos constituindo, é esse lugar que vai nos fazer, então, nessa relação familiar, pessoas. Então, a família em si, ela é instituída no primeiro lugar mesmo de constituição humana. Não é único, né? A escola também é um lugar, todas as outras instituições que nós frequentamos, elas também nos constituem. Mas a família é o lugar primeiro dessas relações mais subjetivas e mais profundas. E aí, eu pergunto, né? O que uma criança precisa, então, para se desenvolver? Quando a gente está falando, então, de uma família, de funções, de pessoas que vão constituindo essa criança. E do ponto de vista de cá, dessa criança. O que uma criança precisa para se tornar um ser humano saudável? O que todos nós aqui precisamos? Afeto. E aí eu começo assim com um vínculo seguro. Né? Toda criança precisa de um vínculo seguro para poder se constituir emocionalmente saudável. E isso é lá do começo. Desde então, esse bebê que está aqui, que ele se sabe, né, um saber diferente, mas se sabe tão dependente do mundo e que vem alguém, um ser humano socorrendo, aquela cara em cima dele, trazendo um peito, trocando as fraldas, tirando aquilo que está fedido para cheiroso, aquecendo, acolhendo, os cuidados mais básicos, os mais básicos, que parecem ser tão simples, mas que são tão necessários. E que são a partir deles que o bebê começa a se sentir, eu sou merecedor, eu sou alguém legal, tem alguém que cuida de mim, eu posso confiar. Eu estava num lugar muito seguro, agora eu estou em outro muito estranho, mas eu posso confiar. Todos nós precisamos dessa confiança no mundo. E ela começa lá nesses primeiros dias. Quando eu percebo que, né, isso na percepção do bebê, lembrando, né, tô contando lá desse começo, que é de um outro dia, é muito mais psicossomático, né, das sensações, do frio, do calor, da fome e da saciedade, de tudo isso, dessas necessidades que vão sendo supridas, que vai me dando a segurança de que eu posso confiar. Que essa dependência vai dar certo. Mas e se não dá certo? E se eu estou em um lar onde eu sou deixada de lado, onde eu passo fome, onde eu não me dou um banho, onde eu fico sujo, eu só sinto mau cheiro, eu sinto dor, eu sinto fome, eu sofro. Como que fica essa confiança? Como eu posso confiar no outro? Difícil, né? Transtorno psicodepressivo, como se eu tô lendo. Então, o que nós estamos falando? De coisas básicas, mas essenciais. E que também não é de uma mãe que consegue só fazer, aquelas mães fazedeiras. Ela vai lá, troca, ela vai lá dar mamar, ela vai lá, deu 3 horas, ela dá mamar.
ou a criança crescer, logo nós podemos ir avançando com as idades. Cada idade tem sua necessidade. Estou dando o exemplo do bebê, mas pense-se sobre qualquer idade. A mãe fazendeira, ela cumpre com tudo, mas ela não olha nos olhos na hora que ela amamenta. Ela não conversa com o bebê. Ah, mas ele entende? É uma outra linguagem. Então existe o que nós chamamos de manejo no colóquio. O manejo tem a ver com como eu faço as coisas e não só o fazer. O fazer, sim, ele é do pai. O pai é fazendeiro. A mãe é do manejo. Ela tem um olhar, ela tem toque, ela tem sensibilidade, ela tem diálogo, ela tem entonação. Isso tudo é muito melindroso, nós todos somos feitos disso. Então, a partir disso tudo que a criança precisa para ir se construindo, de ser atendida em suas necessidades físicas e emocionais, para ela poder acreditar no outro, para ela poder acreditar em si mesma. Bom, você acreditou em mim, se cuidam de mim, é porque eu sou legal. Eu mereço respeito, eu mereço cuidado, eu mereço ser amado. Então, nossa autoestima também começa aí. Então, aliás, tudo começa aí, minha gente. E ela precisa ser favorecida também em seu ritmo de desenvolvimento. Né? Nós estamos falando de uma criança que, sim, nós temos tendências para desenvolvimento, para amadurecimento, para a linguagem, para o caminhar, mas tudo isso precisa ser respeitado e favorecido com um ambiente facilitador. Um ambiente que venha dar contorno, que venha dar esse manejo, que venha dar espaço, que venha dar continência, para que essa criança seja atendida e se desenvolva. E no seu ritmo, no seu tempo, sem ser o meu tempo, o tempo do trabalho, o tempo da contemporaneidade. Porque a criança precisa ser aceita como se é, né, e ter essa liberdade para continuar nascendo. Então, muitas vezes, né, nós lidamos com pais que não conseguem exercer sua paternidade e maternidade por não aceitarem os filhos que têm, por viverem em relações idealizadas, os filhos idealizados, famílias idealizadas, e que acabam lidando com o filho com aquilo que ela imagina e não com aquilo que se tem na frente, com essa pessoa que se tem na frente, a máquina que se construiu, né? O filho que se tem. Porque também o amor, ele nasce, ele brota só porque a mãe teve. Sabe aquela frase, quando nasce um bebê, nasce uma mãe? Será que é mesmo? Se tiver devoção, mas nem sempre, não é regra, né? É o mito do amor materno. Ah, toda mãe tem um instinto para poder amar. E as mães que não cuidam, as mães que não amam? São monstros? Também não. Não houve uma decisão de amor, não houve um envolvimento, não houve um afeto. Então, muitas dessas relações acabam não sendo atendidas. Porque existe do lado de cá uma distância, um distanciamento que não chega a atender a necessidade daquela criança, que não se efetiva. E finalizando, então, se a gente fosse pensar no que essa criança precisa, é de um ambiente seguro, confiável, de sustentação e de manejo. E isso pode acontecer em todas essas famílias, né? Porque, de fato, passa por essa vivência, passa pelas relações, para além, então, de qualquer determinação. Mas e se essa criança não tem esse ambiente? Quais são os prejuízos? Se ela não tem um ambiente confiável, alguém que está ali o tempo todo cuidando das necessidades dela. Se ela não tem um ambiente seguro, cada hora ela está com alguém, cada hora ela está no lugar, cada hora ela está fazendo, a mãe está fazendo uma coisa, uma mãe de um humor estável, uma mãe drogadita talvez, que não tem um humor estável, que esteja ali cada hora de um jeito. Se ela não é cuidada fisicamente, se ela é deixada, como que vai ficar nessa criança? Percebe a
responsabilidade, que é se deixar uma criança nessas condições, negligenciar situações de crianças nessas condições, deixar que elas fiquem nessas condições, é um grande. E pensar que nos abrigos elas conseguem isso é muita ilusão. Sinto muito. Se você acha que num abrigo uma criança tem um ambiente confiável, seguro, de sustentação e manejo, você precisa se informar melhor. Infelizmente, na condição de uma institucionalização, ela está longe de ser um ambiente capaz de oferecer uma criança que ela precisa para se desenvolver emocionalmente saudável. Por mais que se tente, existe uma rotatividade de funcionários, existe uma dificuldade de pessoas que exerçam essa função de pai e de mãe. E, inclusive, quando tem, sempre está mudando. A criança não consegue ter um vínculo seguro, ela não consegue ter aquela pessoa, bom, esse aqui, ó, é com esse que eu posso contar. É esse aqui que olha pelas minhas coisas, que vê se está tudo certo, que cuida de mim, que me dá as coisas limpas, que me fala que eu sou legal e etc. Eu não tenho essa pessoa, infelizmente. Mesmo que tenham figuras lá importantes, que façam, que se esforçam, profissionais dedicados, é de uma relação mais profunda. E que, infelizmente, a condição de instituição não dá conta. Porque, de fato, é um trabalho, é uma função profissional, temporal, de condição socioeconômica, enfim, de outras influências. Por mais também que muitos profissionais estejam ali efetivamente comprometidos. A Ana Maria, professora da UFPA, me contando uma história, né, que ela observava uma cuidadora dando banhos nas crianças, e aí ela achou estranho porque não trocavam a toalha. Dava banho em muitas crianças, ela chegou na quinta criança com a mesma toalha, ela falou assim: vocês estão precisando de toalha? Não, claro que não. Mas por que você não troca de toalha e cada um tem a sua toalha? Ah, Ana Maria, onde eles eram não tinha nem toalha. Então, essa pessoa, ela não falou nem com maldade. Ela achou até que estava fazendo bom, tá bom demais para as crianças. Para quem não tinha nada, agora tem toalha e dividir com 5, tá no lucro, tem toalha. Parece que é bobo, não é? Essa criança não tem o seu lugar, o que é seu, o que é dela. A minha toalha, o meu cheiro, a minha roupa, a minha boneca, a minha cama, o meu tempo, é tudo de todos. Sabe aquela hora, aquela criança, quem convive com criança, né? Já viveu isso? Aquela hora que a criança acorda com medo de madrugada e vai lá para a cama do pai e da mãe e fala: eu quero companhia, quero dormir com você. Será que ela no abrigo ela tem isso? Essas crianças estão privadas do que nós dignamente merecemos. Infelizmente, isso me dói. Isso me dói. Então, fica aí a gente pensar nessas condições e como é então o melhor lugar dessa criança. É viver em família. É ter alguém com função de pai, com função de mãe, que não necessariamente seja o pai e a mãe, necessariamente, mas alguém com essas funções que vai sim bordar uma toalhinha específica com o nome dela, que vai dar a ela seu lugar de filha, que vai dar o que é dar nome, honra e tratamento, que vai torná-la filha. É disso que uma criança precisa, viver em família. E aí, eu entro na questão importante que esse estatuto vem trazendo, que é a questão da homoparentalidade, da monoparentalidade. Porque o estatuto vai trazer diretamente, vai excluir essas possibilidades, né, de família. E aí o que eu gostaria de trazer como reflexão é que nessas famílias, né, então se a gente está falando que na condição de um eu amadurecido,
nós precisamos, a criança precisa de um ambiente facilitador. Então, esse ambiente depende da boa funcionalidade. Percebem isso? Esse ambiente precisa que exista uma boa função de pai e de mãe, independente do gênero. Então, se nós temos um casal que é homossexual, então são do mesmo sexo, do mesmo gênero, um pode fazer a função de pai e o outro pode fazer a função de mãe. Se nós temos uma mãe cuidando do seu filho e uma avó, a avó pode ser a mãe, a função de mãe, e a mãe exerceu a função de pai. Aquela que vai trabalhar, que vai trazer sustento, que vai organizar a casa, que vai botar ordem na casa, e a avó vai ficar lá cuidando, mimando e cuidando e dando carinho para esse neto. Então, nas duas condições, ou mesmo na relação hétero, em qualquer uma dessas condições, quero que fique claro que é na função exercida, bem exercida, esse ambiente facilitador que essa criança vai desenvolver. Ou seja, qualquer pessoa, então, pode cumprir a função da pessoa ausente. E na instituição nem sempre isso pode acontecer. Então vamos lá. De que forma se pode ser família então? Né? E é justamente então nos laços de afeto. De tudo isso que nós falamos, né? Que inclusive a Aline tocou mesmo, né? É no cumprimento dos deveres de pai voluntariamente. Isso é paternidade. Voluntariamente. E que nós falamos de DNA da alma. Nós na adoção nós gostamos desse termo, dessa terminologia, né, que é fruto da convivência familiar, dos encontros, dos desencontros, das histórias vividas, das brigas e do dia a dia, de tudo isso que se vive em família, né, e essas possibilidades. Se eu perguntar para você quem é a sua família, você pode, cada um aqui vai incluir pessoas diferentes. E esse conceito vai se ampliando cada vez mais, né? Então, forma de ser família é aquilo que a gente voluntariamente escolhe para ser nossos parentes, nossos compartilhadores de história. Então, é acolher essa criança, acolher como filha, torná-la filha, tomar em consideração. Essa palavra tomar em consideração, para mim, é muito significativa. Quando eu tomo alguém em consideração, estou te considerando alguém digno de nome, de honra e de tratamento. E aí, nesse sentido, todo filho merece e precisa ser adotado, inclusive os filhos biológicos. Muitos filhos biológicos são abandonados dentro de suas próprias casas e estão vivendo lá como se fosse tudo normal, uma família perfeita. Filhos da tecnologia, né, que é o sossega-tempo dos pais, das justificativas de falta de tempo, dos pais, de trabalho, ou de desinteresse, ou de vaidade, que hoje em dia é muito grande, né? Pais que não têm tempo porque são vaidosos demais com suas próprias coisas e que deixam seus filhos sem serem adotados. Então, por isso que nós falamos que a adoção ela é a única opção. Todo filho precisa ser adotado. Toda pessoa precisa ser adotada. Tá bom? Muito obrigada. Gostaria de saber qual a sua opinião sobre a mudança que está sendo proposta no Estatuto da Família, quanto à restrição ao conceito de família. Minha opinião, quando se fala em família, é a amplidão dos arranjos familiares. A professora Aline foi muito feliz na sua explanação, porém saliento 2 pontos com todo respeito. Em primeiro lugar, naturalmente não concebo a união concubinária. Quando eu penso em união poliafetiva, por exemplo, eu estou pensando em quem não tenha impedimento de se casar. Do contrário, naturalmente o ilícito por si só estaria posto. Segundo aspecto que também acho muito interessante, quando a professora diz que ela não acredita no retrocesso social. Eu também não. Até o Supremo Tribunal Federal fazer o que ele bem quer. Eu acho que o Estatuto da Família, como está, é um perigo.
Um perigo porque vai ter um retrocesso social, que o Poder Judiciário vai combater o retrocesso social, até chegar na cúpula. A hora que chegar na cúpula, Deus sabe. Esse é meu medo. Eu não quero criar ilusão fictícia, tá? Não quero criar ilusão, porque o Supremo faz o que ele bem quiser. Quando se fala em direito humano, a nossa querida psicóloga falou, e me lembrou Balestreri, ninguém nasce humano, torna-se humano. O estatuto como está hoje, se passar, nós vamos lidar com um grande momento legislativo desfavorável. Se o favorável já é complicado, imagine o desfavorável. Se o senhor respondesse o que é humano ou humaniza, civilizado, etc. Ele quer saber qual é o conceito de humano, ou de humanizar e de civilizado. Civilização é o rótulo daquilo que mais se acha ser o ideal. O civilizado não necessariamente é humano. É aquilo que é tido, visto por uma cultura, às vezes não é humano. Por exemplo, já se foi civilizado pensar em escravidão, já se foi civilizado dizer que preto não entrava no baile de branco. Isso era verniz de civilização, isso era humano. O humano é aquilo que bem foi colocado, tanto pela professora Aline, quanto pela nossa querida psicóloga Ana Yellen, alguma coisa assim, um nome complicado. Mas é a minha querida amiga psicóloga aqui. O humano é aquilo que é afetivo, aquilo que toma em consideração, aquilo que vê no outro você e você no outro, aquilo que funde-se para um bem-estar comum. Isso é humano, o resto é ilusão, o resto é conceito vazio. O humano é o vivido, é o querido, é o desejado. Por isso que eu detesto a frase em direito, obrigação conjugal. Isso pode ser qualquer coisa, foi muito bem pontuado pela querida psicóloga. Sem desejo, você pode ter qualquer coisa. Obrigação, a lei já foi feita para ser transgredida. No momento que se fala em obrigação, o sujeito quer pular fora. Vamos ser sinceros. Não posso ser leal, gostei muito dessa frase, viu, professora? Não posso ser leal, né, com alguém, eu não posso ser leal com esse alguém se eu não desejar. Isso é cadeia, isso é cativeiro. Cativeiro jurídico. Isso é algo que vai culminar em adultério, vai culminar... Aliás, o adultério foi muito bem descriminalizado, porque chega de hipocrisia a sociedade. Eu gostaria de agradecer a todos, os palestrantes especialmente, pela sua brilhante participação, doutor Everson, doutora Aline, Aniele, muito obrigada. Eu gostaria de finalizar apenas lembrando que o Estatuto da Família, na sua própria definição de família, é um grande retrocesso. Nós precisamos amadurecer enquanto sociedade e precisamos nos posicionar quanto a isso tudo. Eu me lembro, e quero terminar com esse caso, de um sacerdote que estava trabalhando no mundo muçulmano, e nisso um muçulmano vai e se converte ao cristianismo. Mas percebe que ele não poderia ser batizado porque ele era polígamo, e ele tinha 8 mulheres. E o sacerdote coloca isso para ele, mas ele queria muito ser batizado. Passado algumas semanas ele volta e fala àquele sacerdote, agora eu já posso ser batizado. Mas como? Por quê? Eu resolvi a questão. O problema era que eu tinha muitas mulheres, não era? Sim. Pois eu matei 7, agora eu só tenho uma, eu posso ser batizado. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Há pouco tempo atrás, eu ouvi o depoimento de um homem que também se tornou um sacerdote cristão, um profissional, um homem digno, que constituiu família. E ele veio emocionado dizer que ele era muito grato pela sua mãe adotiva, uma prostituta que o adotou e o criou. E que se não fosse por ela, ele estaria morto. Ele não teria a menor chance de viver. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos ampliar a nossa forma de pensar. Nós precisamos garantir o direito daqueles que têm voz, mas não conseguem falar, das crianças e adolescentes.